Vamos unir os nossos pensamentos, pensamento em Jesus, pedindo ao Pai licença para falar do seu Evangelho, que Ele nos alcance na medida exata que cada um de nós precisamos para dar razão ao verdadeiro motivo para o qual viemos para esta casa planetária. Do mais rico ao mais pobre, ninguém deixa esse planeta com um único centavo que seja, mas a fortuna da caridade, em que a mão direita não sabe o que a esquerda está doando. A fortuna da compreensão, da compaixão, a fortuna que está no Evangelho de Jesus, a fortuna da fé. Essa sim, podemos amealhar e levar para a eternidade do nosso espírito. Então que possamos ouvir, refletir e principalmente criar ânimos, coragem, atitude para praticar em nossas vidas o Evangelho de Jesus. Que assim seja. Mais uma vez é um prazer muito grande estar falando com vocês, ainda que desta forma remota. Mas o assunto que está previsto para hoje é buscai e achareis. Buscai e achareis. Eu vou pedir licença, eu vou me permitir dividir esse assunto em duas partes. O buscar as necessidades materiais que temos aqui nesta casa planetária, as necessidades para a nossa sobrevivência e as necessidades espirituais, o buscai as nossas necessidades, o buscai o que precisamos para a nossa vida, para o nosso desenvolvimento espiritual. Começando pela primeira parte, buscai os recursos materiais para a nossa existência, para a nossa sobrevivência aqui nesta casa planetária. Em algumas partes do Evangelho, nós vamos encontrar que nós vamos ser providos das nossas necessidades materiais. Tem aquela passagem bastante conhecida, em que Jesus nos compara, ou Jesus faz a parábola dos pássaros e diz, poxa, que se o Pai provém os pássaros com as suas necessidades de alimentação, de abrigo, e naturalmente na hierarquia dos seres vivos aqui na Terra, os homens são muito mais desenvolvidos, têm muito mais inteligência. Se o Pai faz isso com os pássaros que estão nos céus, como coloca Jesus, imagine o que vai fazer pela gente. Então, pode ser que alguém interprete, numa interpretação muito primária ou muito imediata, que, ora, não preciso fazer nada, porque Deus irá me provir, irá me facilitar, irá me conduzir para as necessidades materiais que eu tenho para a minha sobrevivência, que eu tenho, da minha família. Bom, não é bem assim. Primeiro, se o homem ficasse estacionado, esperando ser provido das suas necessidades, a humanidade não evoluiria, a humanidade não se desenvolveria. Estaríamos ainda no estágio da barbárie. Estaríamos ainda no estágio absolutamente primário, absolutamente embrionário, mas talvez estaríamos dotados das nossas necessidades básicas, de ter uma caveirinha para morar, de ter um alimentinho, uma semente para colher, e aí não teríamos nos desenvolvido. O homem, quando vai atrás do seu sustento, quando vai atrás de mais recursos, a humanidade se desenvolve sem dúvida nenhuma. A aplicação desses recursos, a divisão desses recursos é que faz toda a diferença. O próprio Evangelho compara que a gente vai chegar a um momento do estágio da humanidade de desenvolvimento em que os mais ricos vão prover, vão acolher os mais necessitados. O forte vai ajudar o fraco. Aliás, o Evangelho diz que isso é uma obrigação, claro, que de maneira figurada, falando do mais forte, ou seja, o que tem mais recursos, o que tem mais condições de prover aqueles que mais necessitam. Claro que o Evangelho fala dessa maneira. Mas, se continuássemos num estado de barbárie, se continuássemos num estado primário, como eu estava falando, a humanidade não teria se desenvolvido. O próprio Evangelho traz. Do estado da barbárie, a gente passa para o estado material, da capacidade material.
a capacidade material leva à capacidade moral, porque com a capacidade material temos condições de aprender, de adquirir conhecimentos, de aprimorar a nossa inteligência e com isso o desenvolvimento vem a rebote, o desenvolvimento vem de forma natural, desde que naturalmente tenhamos esforços para que isso aconteça, façamos a nossa parte para que possamos adquirir a qualidade, a condição moral melhor, que é, na verdade, o que buscamos aqui nesta casa planetária. E aí o Evangelho nos diz que buscar recursos para a nossa sobrevivência não é errado. Buscar melhorias não é errado. Faço até um parênteses nesse momento, porque é a essência que o Espiritismo nos traz, de dizer que se tivéssemos um novo espírito quando nascêssemos, ou primeiro, se a nossa existência fosse única, ou seja, vivêssemos uma única vez, aquele espírito conduzido nessa única vez, ele teria que evoluir naquele período encarnatório. Certamente um curto período para uma evolução e certamente uma impossibilidade de progresso, porque a cada momento precisaríamos aprender tudo novamente, ou a bagagem que ficaria seria muito pouca. Agora, conforme o Espiritismo nos traz que cada vez que nós encarnamos, nós trazemos a bagagem, o conhecimento, a memória daquilo que vivemos em vidas passadas, a memória moral, a memória do aprendizado, temos condição de cada vez mais evoluirmos e já termos um background, já termos um conhecimento para evoluirmos, para avançarmos mais e mais, que é diferente de cada vez que nascêssemos, trouxéssemos um novo espírito, ou se tivéssemos um único nascimento, uma única vida. Então, na obra do Pai, cada vez que nascemos, trazemos essa bagagem intelectual, moral, esse conhecimento, ainda que de forma sutil, ainda que não possamos perceber totalmente esse aprendizado que temos, que carregamos, ainda que se manifeste de várias maneiras, de forma intuitiva, de forma em que trazemos isso sem conhecermos, sem lembrarmos do nosso passado em cada existência, mas esta carga colabora que a humanidade e nós mesmos possamos nos desenvolver a cada existência. Então, feito esse parênteses importante, porque é da essência do Espiritismo, vou voltar à essência da necessidade de buscarmos os bens materiais, de buscarmos de forma equilibrada, de forma equacionada a evolução da nossa existência. Até porque a luta por uma existência, a luta por uma melhoria, nos traz a condição de estudarmos mais, de nos aprimorarmos mais, de buscarmos mais conhecimento, de conseguirmos comprar livros, de conseguirmos comprar recursos que fazem com que a gente possa estudar, a gente possa aprimorar nossos conhecimentos, a gente possa ter capacidade de empreender mais no campo do conhecimento e com isso adquirirmos uma cultura moral, um conhecimento moral maior e com isso consigamos nos desenvolver melhor espiritualmente, razão para a qual viemos para esta casa planetária. O próprio Evangelho nos traz uma passagem extremamente conhecida, que é aquela passagem em que Jesus diz: ora, se os pássaros do céu são providos de todas as necessidades que eles têm, imagine nós como seríamos, como podemos ser providos, que temos a inteligência de que somos dotados. Mas para isso depende dos nossos esforços, depende da nossa luta, depende de estarmos atentos e vigilantes
na busca de adquirir bens, de adquirir situações materiais, mas que contribuam para o nosso progresso também espiritual enquanto estamos encarnados, porque é a oportunidade que temos para a nossa evolução. E aí é muito sutil, porque esse buscai e achareis também se encontra na parte do nosso desenvolvimento espiritual, do nosso trabalho espiritual. Ora, se nós buscamos as melhores informações, os melhores conhecimentos em nível do nosso crescimento moral e espiritual, e se aplicamos isso na nossa existência, e se trazemos isso na nossa bagagem para levarmos para a eternidade do nosso espírito, estamos aproveitando a oportunidade encarnatória que nos foi dada para esta evolução, para este progresso, que na verdade contamina a humanidade como um todo. Melhor seria se, enquanto encarnados, tivéssemos a consciência de praticar a caridade, de ajudar os que mais precisam, de olhar a todos de forma genuína. Certamente o planeta estaria muito melhor, todos nós estaríamos muito melhor. Mas, ao invés de ficarmos olhando aqueles que não fazem, ou ao invés de estarmos culpando os dirigentes, os governantes, ou toda a cadeia, façamos a nossa parte. Tenhamos consciência de que somos peças importantes na obra de Deus. E como peças importantes, temos as nossas obrigações, temos as nossas responsabilidades. Então, que possamos fazer a nossa parte. Que, se tivermos a condição de sermos empregadores, que sejamos justos, que sejamos honestos, que possamos olhar para aqueles que dependem da nossa organização, da nossa empresa, de forma a que não os estamos usando para termos mais riqueza ou para acumularmos mais, mas os estamos usando como obra de desenvolvimento, como mão de obra que vai fazer com que toda a cadeia tenha mais progresso e, com isso, a humanidade cresça. Se estamos numa condição de subordinados, que exerçamos o nosso papel da forma mais limpa possível, da forma a não nos acomodarmos ou não buscarmos subterfúgios ou comparações com outros colegas de trabalho para, de alguma maneira, buscarmos alguma vantagem ou tentarmos nos eximir de fazer mais ou da onde podemos chegar. Que tenhamos a consciência que também temos um papel importante na cadeia produtiva e que essa busca pelas nossas necessidades materiais, que essa busca por termos melhores condições, nos traga a consciência e nos traga a ação de buscar também o crescimento espiritual, que nos traga condições, que nos traga a atenção de buscarmos nos aprimorar, que buscarmos estudar, que possamos estar atentos e vigilantes quanto ao aprendizado que o Evangelho nos traz, a particularidade que o Espiritismo nos provoca, nos conduz para que possamos aplicar no nosso dia a dia, que possamos empreender, buscar conhecimento constante, para que com isso possamos dar razão ao verdadeiro motivo para o qual nós estamos aqui nesta casa planetária, ou seja, que a nossa busca seja uma busca produtiva para que possamos achar as melhores situações
para o nosso desenvolvimento espiritual. Ou seja, que possamos aproveitar esse nosso ciclo encarnatório para acharmos as melhores situações, os melhores elementos, as situações mais favorecidas para dar razão ao motivo pelo qual estamos encarnados. Nesta casa planetária, todos nós sabemos, temos várias pegadinhas, temos várias situações que no nosso dia a dia nos faz fugir disso. Ou buscamos de forma desenfreada e muitas vezes de forma pouco moral ou com os poucos elementos, usando poucos elementos que o Evangelho nos ensina, que naturalmente são os melhores instrumentos para o nosso desenvolvimento aqui nessa casa planetária, e muitas vezes na correria por querer mais, por ganhar mais, por cobiçar mais, nós nos esquecemos desses preceitos, e aí, claro que vamos achar situações que não são condizentes com os ensinamentos que Jesus nos trouxe enquanto esteve nesta casa planetária como ser de maior luz que pisou o nosso planeta, o nosso sistema como um todo. Se temos esses elementos, que possamos aplicá-los, que possamos utilizá-los para que possamos encontrar os verdadeiros tesouros que temos aqui nesta casa planetária. O próprio Evangelho nos alerta, o próprio Evangelho nos traz. Jesus disse isso, que os tesouros que amealhamos aqui nesta casa planetária, os ladrões podem levá-los, a ferrugem pode corroê-los, enfim, eles podem se dissipar, eles podem deixar de existir, mas o tesouro do conhecimento moral, o tesouro de buscar os verdadeiros valores que o Evangelho nos traz, esse ninguém pode nos tirar. Esse nós podemos carregar para a eternidade do nosso espírito. Esta é a verdadeira materialidade, esta é o verdadeiro tesouro. Isso é aquilo que podemos carregar para além túmulo e com isso evoluirmos. Ora, se como espíritos ouvimos isso, se como espírito isso faz sentido, façamos a nossa parte. Não precisamos deixar de buscar recursos para a nossa existência e para que possamos fazer mais, mas que nessa busca possamos estar conscientes que estamos fazendo o melhor dentro do que o Evangelho nos ensina. Se estamos buscando melhores condições para nós e para nossas famílias, que possamos olhar aqueles que mais precisam, que possamos olhar os que estão próximos e os que estão mais distantes, para que possamos acolhê-los na medida do possível. Porque se toda a humanidade estiver agindo dessa forma, teremos um planeta melhor, teremos as transformações necessárias para a evolução. Estaremos buscando e estaremos achando aquilo que o Evangelho nos ensina. Em determinada parte do Evangelho, Jesus diz a seus discípulos: vão pregar, vão dizer a boa nova, vão levar ao povo, a todos, os novos conhecimentos que eu estou ensinando a vocês. Se forem bem acolhidos, desejem paz àquela casa que os acolheram. Se não forem bem acolhidos, aquela paz que vocês desejaram virão para vocês. E aqueles que não os acolherem, limpem todo o pó que ficar debaixo do sapato. Não deixem absolutamente nada de lá, não levem absolutamente nada de lá, porque aquelas situações,
aquilo que vocês foram levar o bem e não receberam o bem, algum dia aqueles pagarão, algum dia aqueles terão que prestar contas. Mas a cada um de nós cabe levar esses ensinamentos, cabe buscar isso que Jesus nos ensinou no seu Evangelho. E com essa busca, achar o que é melhor para o nosso desenvolvimento espiritual, para, enquanto estamos encarnados, conseguirmos colher, conseguirmos acolher em nossos corações o Evangelho de Jesus. Vamos, mais uma vez, unir os nossos pensamentos, agradecendo ao Pai por ter ouvido um pouquinho do seu Evangelho, e vamos refletir sobre as informações que o Evangelho de Jesus nos traz. E, principalmente, vamos nos comprometer a praticar em nossas vidas os ensinamentos que somos expostos, que temos acesso pelo Evangelho de Jesus, pelo Espiritismo. Que assim seja. Agradeço a todos pela atenção, é sempre muito bom estar com cada um de vocês, ainda que dessa forma remota, e espero encontrá-los brevemente. Um grande abraço a todos.